Oi, gente, tudo bem? Eu tô fazendo uma leitura aqui em 2 Crônicas, o capítulo 32, e os versos 7 e 8 que me chamaram a atenção, que fala quando o rei da Síria invade Judá. E quem está governando Judá nessa época é o rei Ezequias. E aí ele fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o nosso Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. E as palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. E aí a minha Bíblia, que é essa daqui, ó, a Bíblia da Mulher que Ora, não sei se dá para ler, é a versão NVT, nova versão traduzida, né? Acho que é nova versão traduzida, que chama NVT, expandida. E aí ela tem uma observação aqui e o título tá assim: Deus está do nosso lado. Então, a gente precisa entender que podem vir batalhas de tudo quanto é lado para cima da gente, mas a palavra de Deus diz: maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus nos faz mais do que vencedores em Cristo. Então, a gente não tem o que temer. Aí aqui ela escreve assim: não é errado a gente ter medo do que a gente vê, o que pode acontecer. O pecado, o erro está quando a gente se entrega para esse medo. O erro está quando a gente não confia no Senhor. Então ela fala que a gente precisa buscar imediatamente auxílio a Deus. Então, quando vierem batalhas na vida, quando vierem provações, quando vierem aflições, quando vierem momentos que o inimigo ele vai tentar te derrubar. Por quê? Porque toda vez que a gente se declara em adoração ao Senhor, toda vez que a gente se declara em louvor a Deus, toda vez que a gente se declara em buscar a presença do Senhor, o inimigo ele vai fazer de tudo para afastar a gente do Pai. Ele vai trazer, seja pensamentos ruins, né, o que o mundo chama de pensamentos negativos. Ele vai trazer diversos obstáculos, ele vai trazer dificuldades. O momento que a gente for pegar a Bíblia para a gente ler, ele vai trazer aquele sono, ele vai trazer distrações, né? Ele vai fazer de tudo para que ao nosso redor a gente dê mais importância para as coisas ao redor do que para o nosso foco, que é adorar o Senhor. Então, a gente não tem o que ter medo. Deus fala na palavra dele que ele é maior o Deus que habita em nós do que aquele que está no mundo, que nós somos muito mais vitoriosos em Cristo. Então, não desanime de buscar o Senhor. Tá passando por uma dificuldade, tá passando por um problema, busque a Deus, busque o Senhor em oração, começa a ler a palavra de Deus, ora antes de ler, pede para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, traz à sua memória as palavras que trazem esperança, os pensamentos que trazem esperança, que estão nas promessas de Cristo, promessas de vida eterna, promessas de bênçãos, quando a gente está em obediência à palavra de Deus. Pede para Deus te trazer clareza, para Deus te fazer entender o que Ele quer te ensinar na palavra dEle. Coloca um louvor, começa a louvar o Senhor, entra em oração, em adoração ao nome do Senhor, né? Se coloca de joelhos, e o Senhor tem muitas coisas que Ele quer revelar para a gente, mas a gente precisa se colocar não numa situação de medo, de apreensão, de preocupação, mas numa situação de confiança, de busca no Senhor, de buscar auxílio, de buscar orientação, pedir para que o Espírito Santo seja o nosso guia. Amém?